Mas é o seguinte, vamos lá. O que você ama, o que você faz bem e o que paga bem. 3 pilares, não é isso? Sim. Aí eu começo pela seguinte reflexão: o ideal é você encontrar uma intersecção, né, desses 3. Nem sempre é possível, especialmente quando você começa a sua carreira ou sua vida. Exatamente, E aí exatamente. e aí eu trago isso pra você. Isso é destino final, né, isso aí é É. destino, não é Por onde começar, Edmur? O que você ama, o que você faz bem ou o que paga bem? eu acho que é o que você faz bem, porque Ah, independentemente de qualquer coisa que você vá fazer, aí que tá, você não precisa amar, você tem que fazer bem, tá certo? Você o começo da vida da gente, a gente, ganha tarefas para fazer que às vezes são odiosas, né. Eu, por exemplo, tinha um chefe meu, que faleceu já, tinha uma pilha de dados da Nielsen, e ele me fazia analisar aqueles dados, sabe, entrar naquilo, cara, de um jeito absolutamente, eh, chato. Só que eu tinha que fazer, eu tinha que entregar para ele, entendeu? E eu não era novinho nessa época, eu já era executivo, já era o cara sei lá o quê, e ele me mandava fazer isso todo bimestre, que a Nielsen era bimestral. Paciência, o que eu tinha que fazer era garantir que aquele olho podre que ele tinha, não ia encontrar na minha análise nenhum erro, tá certo? Porque à medida que eu desse o dado certo para ele, ele ia confiar mais em mim e provavelmente me dar atribuições em outro campo melhores. E foi o que aconteceu. Eu fui saindo de uma coisa muito analítica para executar de fato. Agora, se eu gosto ou não, não me interessa. Eu estava num restaurante ontem, eu e minha mulher. Caraca, restaurante é muito duro e tal, mas, cara, é restaurante. Se você quiser, você tem que servir a pessoa com o maior carinho e boa vontade e tal. É restaurante. Então, começa por fazer bem. eu fiz essa provocação porque, primeiro, eu concordo com você, na minha humilde opinião, é porque se você faz bem a uma coisa, em algum momento vão te pagar bem, E porque alguém você vai vê, se né? destacar, Isso. e você vai acabar gostando mais do que você faz, não porque estão te pagando bem, Exatamente. porque você vai se especializar Exatamente. mais naquilo, e você vai as coisas vão acontecendo naturalmente. Isso. É o círculo mais virtuoso que tem, porque eu odeio, mas cada vez eu faço mais rápido, cada vez eu faço com mais agilidade, então fica bom. E É, e tem e duas formas de você ganhar mais, tá? Alguém dentro da empresa que te reconhece, ou alguém que está te observando em algum momento e percebe que você é melhor, às vezes, do que você está ganhando e te coloca numa outra posição. isso. E aí para esse plano, é interessante a gente pensar, plano de vida, você, por exemplo, que está escolhendo uma atividade para fazer por um tempo, ou está repensando o que quer fazer da vida, tal, lembrar daquelas inteligências que a gente comentou, são quantas inteligências, Edmond? São 7, são 10? 10. A lógico, matemática, a verbal, a corporal, e não sei os nomes, né. E aí você, obviamente, você vai identificar que você tem uma mais em evidência, ou Isso. algumas mais em evidência, e isso está associado ao que você faz bem ou faz melhor. E é um caminho para você escolher. E aí você pode remeter, inclusive, a passado de escola. "Ah, eu sempre gostava mais de aulas de matemática e menos de português", ou o contrário, eu gostava de algumas atividades específicas e fazia melhor. Né, gostava e fazia melhor e gostava. Então tem uma coisa muito uma linha quase tênue ali também que pode, fazer bem. Eu posso gostar muito de música também, é como eu gosto, mas eu também sou péssimo, porque eu nunca pratiquei, também nunca tive saco ou nunca tive oportunidade, sei lá, também tem isso. Então não é uma questão profissional para ser levada adiante. Tem uma outra coisa, Edmur, que é importante a gente ressaltar. Eh, eu estava conversando com um amigo meu, um episódio enquanto você estava na NRF, o Dr. Tiago Tebeles. E ele falou uma coisa que a gente aqui apelidou de teste da sunga, que ele chamou que quando ele estava para escolher a especialidade dele em neurocirurgia, um colega mais velho falou o seguinte: "Olha, eh, pensa na seguinte situação, quando você está indo para a praia, se digamos que você esteja indo para a praia com a sua esposa e com seus filhos, aí toca o telefone e você tem que largar tudo que está fazendo, porque você tem que ir para o hospital. Você vai quicando de raiva, você vai feliz, porque você vai abrir uma cabeça, vai ter que fazer o trabalho. Ele vai feliz. Feliz no sentido de beleza, pô, vai ser um desafio, vou ter que fazer um trabalho legal, tal, não sei o quê. Sim, vou salvar uma vida, vou fazer É, bem para alguém, né, cara, que exatamente. E aí, por exemplo, no caso dele, isso é medicina. Muita gente escolhe num plano de vida, por exemplo, a medicina, porque supostamente paga bem, não é? Daqueles 3, o que que paga bem? "Ah, eu vou ser prático de navios, porque paga bem, paga, sei lá, 500.000 por mês. Ou eu vou fazer um concurso público, porque paga bem". Ok, legítimo. por muito Mas a tempo. pessoa, de repente, não vai se ver fazendo aquilo. A gente tem que ser pragmático e entender que existem muitas questões que envolvem essas escolhas. Eh Só que o que eu acho que pode existir uma miopia, né, porque você mira o que você vê e acerta onde você não vê.
Então essa questão da medicina é um caso que não à toa existe uma proliferação de gente fazendo cursos de medicina, pagando caro, investindo muito dinheiro. Dinheiro esse que, dos tempos atuais, dificilmente vai ter retorno, pelo menos num curto, médio prazo, dado que virou um mercado médico. Então, você concorda também que existe essa miopia do que e até assim, não só do que paga bem, mas do que você faz bem também. Tem gente que não tem uma É, autocrítica falar: "Olha". não, Hã. eu vou te falar uma coisa, assim, muito para mim é a mais importante. É difícil escolher, né, você falou de fazer escolhas, mas é difícil Aham. escolher. E quando você escolhe, o importante, eu acho que é importante, você sinalizou aonde você quer chegar num prazo determinado e não deu certo, entendeu? Então é muito importante que você tenha a capacidade de se capacitar para poder escolher o próximo passo, entendeu? Não é se formar, não é nada disso. Mas qual é o próximo passo que eu tenho que dar caso eu aquilo que você falou, sair da reta, sair do trilho e entrei numa trilha. Tá certo? Vou ter que mudar alguma coisa. E às É, vezes é datilografia, às vezes é digitação, às vezes é saber o Excel, às vezes é saber o Word, sei lá, alguma coisa. A vantagem de hoje, ao contrário dos tempos, talvez os seus também, é que não dava para estudar o que você quisesse barato. é. Hoje dá. Hoje você aprende, né? Eu quero ser vendedor. E eu não sou vendedor. Cara, você entra no YouTube, se tiver uma conta na Vivo, na Claro, na Oi não tem mais, né? Na TIM, né? Se tiver uma conta nessas três aí, cara, você vai navegar pelo YouTube, vai pesquisar, vai saber o que é ser um bom vendedor e na hora de fazer uma entrevista, você vai saber discursar a respeito daquilo, mesmo todo mundo sabendo que você nunca praticou. Agora, se preparar para o próximo passo, seja ele uma evolução de onde você está, uma troca de caminho, é vital. Tem que ter muita, muita, muita esperteza. É. E você trouxe um ponto interessante, porque, de fato, você pode ganhar experiência, eh, dessa forma como você Com a relatou. vivência dos outros, né, com a vivência É. dos outros. Ao mesmo tempo, vale a pena também ter um pouco de pé no chão e não querer, simplesmente vender uma coisa que você nunca fez, né, de Não, você entendeu? De eu chegar sei e discursar a respeito, eu é, imagino que seja assim, mas é, falar a verdade, é, em tudo que a gente vai conversar aqui, tem um ponto que é, se você for você mesmo, sempre, vai dar muito errado, né, porque tem a história que quando você mente, você tem que ter uma memória do cão, né, porque você mente e esquece, né. sim, E quando você mente numa entrevista, você esquece, o teu é, contratante não. Mas pode ter certeza absoluta que o cara vai te perseguir nas coisas que você falou para é. entender se elas são entregáveis. Um escritor, Mark Twain, né, famoso, tem um hotel em São Francisco, o Hotel Mark Twain. Eu achei curioso, eu fiquei lá, na verdade, não por causa dele, mas por causa do preço, que era um lugar bem localizado. No centro de São Francisco, fiquei lá. E eu achava curioso que eu descia de escada, porque o elevador era muito apertadinho, era um hotel muito acanhado, apertadinho no centro de São Francisco. E cada andar no saguão do andar tinha uma das frases dele. E aí eu ia descendo e ia lendo as frases dele, isso que era interessante. E tinha uma frase dele que me marcou, que, bom, eu imagino que espero que eles não estejam mentindo nessa frase, então eu estou me usando a fonte é o Hotel Mark Twain, que dizia o seguinte: "Fale sempre a verdade e você nunca precisará lembrar do que você disse". Isso. Então, é basicamente É, isso. não sabia que ele É, tinha falado não, mas é, essa frase para mim é maravilhosa.